Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos aqui fazer uma live muito especial. Eu espero que você compartilhe com outras pessoas, coloque aí estrelinha, coraçãozinho. E agradecemos a Deus por estar aqui nesta tarde. A nossa live, ela tem o tema Obed-Edom e a presença de Deus. Um estudo sobre honra, obediência e bênção. Deixa eu mostrar aqui a capa do trabalho que eu preparei, que eu fiz uma pesquisa. Aqui. Obed-Edom e a presença de Deus, um estudo sobre honra, obediência e bênção. Dr. Nelson Alves de Andrade, doutor em teologia. Vamos aí ao nosso assunto. Compartilhe com outras pessoas. Amém? E assim que Deus possa abençoar a todos que nos acompanharem aí. A história da arca de Deus na casa de Obed-Edom é encontrada em 2 Samuel capítulo 6, versículos 11 ao 16 e 2 Crônicas capítulo 13, versículo 14. Narrando como a arca ficou por 3 meses na casa desse geteu, trazendo bênçãos e prosperidade a ele e sua família, o que o chamou a atenção do rei Davi, que então a levou com grande alegria para Jerusalém, em meio a celebrações e adoração. E é muito interessante nós entendermos todo esse contexto, toda essa situação, sobre esse estudo tão especial. Obed-Edom era um giteu, descendente de Levi, da família de Coate. 1 Crônicas 15, versículo 17 ao 18. Ele era um levita, responsável por guardar a Arca da Aliança, um artefato sagrado que representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Esse relato aconteceu durante o reinado do rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 15, encontramos a narrativa em que Davi decide trazer a Arca da Aliança, de volta para Jerusalém. Mas, durante essa jornada, um incidente ocorre quando Uzá toca na arca, resultando em sua morte. Isso faz com que Davi fique com medo e adie a continuação do transporte da arca. 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 7. E após esse episódio, que a história desse personagem começa a se desenrolar. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. O contexto bíblico, a arca é em casa de Obed-Edom, após o incidente trágico com Uzá, ao tentar mover a arca de forma inadequada. Davi, temeroso, então, como já expliquei, a deixou na casa de Obed-Edom, um levita de Gate. Aí, durante os 3 meses que a arca permaneceu lá, aconteceu muitas coisas boas, coisas maravilhosas, que nós vamos falar aqui, desenvolver aqui, bênção e prosperidade, e Deus o abençoou de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Não somente a casa de Obed-Edom, mas tudo o que ele possuía, demonstrando a recompensa pela honra e presença divina, como descrito em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 11 ao 12,
E primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, o versículo 14. Aí nós temos aí a reação de Davi, ao saber das bênçãos. Davi, com grande alegria, com grande emoção, com grande júbilo, com som de trombetas e danças, fez trazer a arca para a cidade de Davi, conforme 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 15. O significado espiritual disso aí, nós vemos já a honra à presença de Deus. A história ilustra que tratar a presença de Deus com reverência e obediência atrai realmente muitas bênçãos. E também não somente atrai bênçãos, mas a transformação. A presença da arca transformou a casa de Obed-edom. E sua história serve como um exemplo de como a presença de Deus em nossas vidas traz prosperidade e alegria. A história de Obed-edom é uma das mais ricas lições bíblicas sobre a presença de Deus e como ela transforma ambientes, famílias e destinos. Em um momento de medo e incerteza em Israel, um homem decidiu acolher a Arca da Aliança em sua casa. E essa decisão mudou tudo. A presença de Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade que produz vida, prosperidade espiritual e o propósito para aqueles que a valorizam. Portanto, isso que a presença, sempre ocupou um lugar central na história do povo de Israel. Desde o tabernáculo no deserto até o templo de Jerusalém, Deus escolheu manifestar a sua glória de uma forma visível por meio da Arca da Aliança, símbolo de sua santidade, autoridade, e comunhão com o seu povo. Contudo, essa presença não era apenas um sinal religioso, mas uma realidade espiritual, capaz de transformar ambientes, pessoas e destinos. Nesse contexto, a figura de Obed-edom, prestem bem atenção. Cadê, gente? Vamos compartilhar aí, vamos colocar coraçõezinhos. Nós vemos a figura de Obed-edom emerge como exemplo singular de como a presença divina pode produzir bênção, proteção e honra, quando é reconhecida com temor e reverência. Em um momento marcado pelo medo, pela tragédia, após a morte de Uzá, ao tocar irreverentemente a arca, Obed-edom acolheu a arca em sua casa, demonstrando confiança, obediência e profundo respeito pela santidade de Deus. O resultado dessa atitude foi notável. Sua casa foi abençoada materialmente, sua família foi protegida espiritualmente e seu nome passou a ser reconhecido publicamente, inclusive pelo rei Davi. A presença que gerou temor em muitos tornou-se fonte de vida para Obed-edom. E esse estudo, ele tem como objetivo analisar à luz das Escrituras como a presença de Deus atuou na vida de Obed-edom, evidenciando seus efeitos que foram bem práticos na área material, espiritual e social, que nós iremos ver aqui. Ao mesmo tempo, buscar refletir sobre as implicações dessa narrativa para a vida cristã contemporânea, mostrando que a presença do Senhor continua sendo um fator decisivo para a transformação de lares, ministérios e trajetórias pessoais. Assim, a história de Obed-edom não é apenas um registro histórico, mas um convite espiritual, tornar-se um lugar onde Deus deseja habitar.
A Arca da Aliança representa a presença manifesta de Deus no meio do povo. Nós vemos isso em Êxodo, no capítulo 25, versículo 22. E é um versículo bíblico onde Deus promete a Moisés, ali, sobre a tampa, no meio dos querubins, que estão sobre a Arca da Aliança, me encontrarei com você e falarei com você, estabelecendo o propiciatório como lugar de encontro e comunicação entre Deus e o povo de Israel, de onde ele daria seus mandamentos. Vejamos o contexto sobre esse versículo. Este versículo faz parte das instruções detalhadas de Deus a Moisés para a construção do tabernáculo, o santuário móvel de Israel. E a Arca da Aliança, com seu propiciatório, que era a tampa, e os querubins de ouro, era o objeto central, simbolizando a presença de Deus e sua aliança com Israel. Qual o significado disso aí? O encontro divino. Deus se encontra com seu povo naquele lugar específico, o propiciatório. Aí nós temos aí a comunicação. De lá, ele falaria com Moisés sobre todos os seus mandamentos para os israelitas. Aí nós temos aí nesse versículo a presença de Deus. O versículo destaca que Deus queria habitar no meio do seu povo, oferecendo um meio de comunicação e orientação. Em resumo, Êxodo capítulo 22, capítulo 25, versículo 22, revela o desejo de Deus de ter um relacionamento íntimo com o seu povo, estabelecendo um ponto físico, que é o propiciatório, para essa interação e entrega de suas leis. Durante o transporte da arca para Jerusalém, Uzá tocou nela de forma irreverente e morreu, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 7. Davi, temeroso, decidiu não levar a arca para a cidade, porém a deixou na casa de Obed-edom. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11. Quem foi Obed-edom? Vejamos, pois. Obed-edom era um levita, segundo Crônicas, capítulo 15, e o versículo 18, e servo do templo. Seu nome significa servo de Edom, ou servo do Senhor, o que já revela a sua postura de serviço. Diferente de Uzá, que agiu com irreverência, Obed-edom tratou a presença de Deus com respeito, com temor e honra. Vejamos aqui o impacto da presença. Durante 3 meses, a casa de Obed-edom experimentou bênção material. As bênçãos materiais na vida de Obed-edom, vamos falar sobre isso. Quando a presença de Deus gera essa prosperidade visível, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, o geteu, e tudo o que ele pertencia. 1 Crônicas, capítulo 13 e 14. A Bíblia não diz apenas que Deus o abençoou espiritualmente, mas tudo o que ele tinha. Isso inclui bens, família, trabalho e sustento. Que tipo de bênçãos materiais ele recebeu? Embora a Bíblia não detalhe números ou riquezas específicas, o texto mostra prosperidade visível e reconhecida publicamente. Isso sugere prosperidade no lar. Sua casa se tornou um ambiente de crescimento, de estabilidade e de provisão. Não somente prosperidade no lar, mas crescimento financeiro. A expressão tudo o que tinha indica aumento dos seus bens, colheitas, rebanhos ou rendimentos. Também nós temos segurança e proteção. Nenhum mal veio sobre sua casa durante a permanência da arca.
E também ele teve um reconhecimento social. Cadê os coraçõezinhos, pessoal? A bênção foi tão evidente, tão grande, que chegou ao conhecimento do rei Davi. Porque Deus o abençoou materialmente. As bênçãos não vieram por acaso. Elas são resultados de princípios espirituais. Honra a presença de Deus. Qual é o resultado? Favor divino. Quando nós temos o temor e reverência, qual é o resultado? A proteção do Senhor. Quando nós obedecemos, nós vamos alcançar a prosperidade. O princípio da hospitalidade espiritual, resultado, abundância. E Obed-Edom não teve medo da presença de Deus. Ele acolheu a arca. A prosperidade não era só material. Além das bênçãos materiais, ele recebeu crescimento espiritual, honra ministerial, oportunidade de servir no templo e uma herança abençoada para a sua família. Seus filhos se tornaram homens valentes e prósperos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, versículos 4 a 8. Quais são as lições para hoje? Deus continua sendo o mesmo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando colocamos a presença de Deus em primeiro lugar, Ele cuida das nossas necessidades, Ele abre portas que estão fechadas, Ele prospera nossos caminhos, Ele abençoa nossa casa. As bênçãos materiais na vida de Obed-Edom não foram idolatria da prosperidade, mas resultado da presença de Deus. A presença não trouxe pobreza, trouxe provisão. Não trouxe escassez, trouxe abundância. Não trouxe medo, trouxe vida. Trouxe proteção divina. Vamos falar aqui agora sobre a proteção divina na vida de Obed-Edom. Quando a presença de Deus se torna um escudo, a presença de Deus não traz apenas bênçãos materiais e espirituais e materiais, como já falamos, mas também traz proteção sobrenatural. A história de Obed-Edom revela que quando a Arca da Aliança esteve em sua casa, nenhum mal o atingiu. Ao contrário, ele e sua família foram guardados e fortalecidos. A base bíblica para isso nós temos livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 14. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que lhe pertencia. A expressão abençoou tudo inclui proteção contra perdas, contra enfermidades, contra acidentes e ataques espirituais. Veja aí um contraste importante. Além disso, Uzá morreu ao tocar a arca de forma irreverente. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 7. Muitos passaram a temer a presença de Deus, mas Obed-Edom a recebeu com temor reverente, não com medo. Aí nós vemos aí Uzá e reverência. Em Obed-Edom nós temos a reverência. Em Uzá nós temos o juízo. Em Obed-Edom nós temos a proteção. Em Uzá nós temos morte. Em Obed-Edom nós temos vida. Em Uzá nós temos medo. Em Obed-Edom nós temos segurança. Como a proteção divina se manifestou? Nenhuma tragédia. Durante 3 meses não houve morte, praga ou desastre em sua casa. Teve proteção familiar. Sua família permaneceu segura, fortalecida e próspera. E bênção espiritual. A presença de Deus afastou qualquer influência maligna. Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E como grande proteção, você pode ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece guardado, permanece seguro, permanece protegido.
Aí nós vemos a presença de Deus como escudo. A Bíblia ensina que Deus é refúgio. Salmo 91. Fortaleza, Provérbios capítulo 18, versículo 10. Escudo, Salmo 3, versículo 3. A casa de Obed-edom se tornou um ambiente protegido, não por muros, mas pela presença de Deus. Gente, o que não pode faltar em nossa vida é a presença. Porque onde Deus está, há milagres, há bênçãos, há alegria, há paz, há prosperidade, há satisfação, há comunicação, há bênçãos multiformes, né? A casa de Obed-edom se tornou um ambiente protegido. Hoje a presença de Deus está em nós. 1 Coríntios 6:19. Quando nós honramos essa presença, nossa casa é guardada, nossa mente é protegida, nosso caminho é preservado, nossa fé é fortalecida. A história de Obed-edom mostra que a presença de Deus não destrói quem a honra. Pelo contrário, protege, guarda e sustenta. Aí nós vemos aqui a prosperidade espiritual. A proteção espiritual na vida de Obed-edom. Quando a presença de Deus se torna um muro em nossas vidas, se torna um muro invisível, é uma realidade bíblica para aqueles que vivem em comunhão com o Senhor. A história de Obed-edom revela que a presença do Senhor não apenas trouxe bênçãos visíveis, mas também estabeleceu um ambiente de segurança espiritual, onde forças contrárias não tiveram espaço. 1 Crônicas, capítulo 13, o versículo 14. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. A arca representa a presença manifesta de Deus. Onde Deus habita, o mal não prospera, não prevalece. A presença de Deus como proteção espiritual, Deus é escudo, Salmo 3, versículo 3, Deus é refúgio, Salmo 91, versículo 1 ao 4, Deus é fortaleza, Provérbios 18, versículo 10. A casa de Obed-edom se tornou um território espiritual protegido. E nós vemos aí, queridos, realmente a presença do Senhor, ela não é perigosa. A presença de Deus não é perigosa, mas a irreverência é. Como a proteção espiritual se manifestou? A ausência de ataques espirituais, nenhuma tragédia, nenhuma enfermidade, nenhuma opressão foi registrada. Um ambiente de muita paz, a casa se tornou um lugar de equilíbrio, de ordem, de comunhão. Portanto, onde Deus está, há paz, há segurança, não há divisão, não há briga, não há murmuração. Família protegida, todos foram alcançados, todos foram guardados pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a repreenderás. Hoje o crente é o templo do Espírito Santo. Quando nós honramos a presença de Deus, o inimigo perde acesso e bate em retirada. A nossa mente ela torna-se frutífera, torna-se guardada, o nosso lar torna-se protegido, o nosso espírito torna-se fortalecido e somos revestidos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, o versículo 11. A presença de Deus dissipa as trevas. Aleluia. O temor gera proteção, a obediência fortalece o espírito, a comunhão cria um ambiente seguro. Agora, se Deus não está presente, tudo é o contrário. Obed-edom nos ensina que a proteção espiritual não vem de rituais, mas de relacionamento com Deus. Onde Deus é honrado, o inimigo não reina. Onde Deus habita, a paz, a prosperidade, a alegria, a segurança. Onde Deus governa, há um ambiente tranquilo.
E ele teve um reconhecimento público. O reconhecimento público na vida de Obed-edom é algo muito tremendo. Deus não apenas abençoa em secreto, mas também testemunha publicamente aqueles que o amam, aqueles que honram a Deus. E a história de Obed-edom nos mostra que a presença de Deus em sua casa produziu um testemunho tão visível que chegou aos ouvidos do rei Davi. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então avisaram ao rei, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia, por causa da arca de Deus. A bênção não ficou escondida, ela foi reconhecida publicamente. E como aconteceu esse reconhecimento? A bênção tornou-se visível. Prosperidade, paz, proteção eram perceptíveis. O testemunho se espalhou, as pessoas notaram a diferença. O rei tomou conhecimento. Davi reconheceu que a presença de Deus trazia vida e não morte. Aleluia! Deus exalta os que o honram. Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Obed-edom não buscou fama, ele buscou a presença de Deus e Deus o exaltou. Que a presença de Deus esteja no teu lar, na tua casa, na tua vida, na tua família, de uma forma toda especial. Aí nós vemos aí um reconhecimento ministerial. Após esse episódio, Obed-edom passou a servir no templo, porteiro da arca. 1 Crônicas, capítulo 15, o versículo 24. Guardião dos tesouros do templo. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 a 8. Deus o promoveu de anfitrião da arca a servo permanente da presença. Que maravilha, né? Qual é o princípio aqui, gente? Honrar a presença traz honra pública. Temer a Deus traz exaltação. Fidelidade a Deus traz promoção. Serviço traz reconhecimento. Quem sabe você está passando aí por uma luta tão ferrenha, tão grande, mas a presença de Deus não te abandonou. Você vai ser reconhecido e Deus vai soprar o teu nome nos quatro cantos da terra. Quando vivemos para Deus, nosso testemunho fala, as pessoas percebem, Deus abre portas, a honra vem dele, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5 e o versículo 16. Obed-edom nos ensina que a presença de Deus traz visibilidade, honra e reconhecimento. Não para a glória humana, mas para exaltação, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Quem honra a presença, vive na presença. Quem vive na presença é honrado por Deus. A bênção foi tão visível que chegou aos ouvidos do rei. Então avisaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Segundo Samuel, capítulo 6, e o versículo 12. A presença de Deus não trouxe medo, mas trouxe vida abundante. Princípios espirituais na vida de Obed-edom. A presença de Deus precisa ser honrada. Deus não habita onde há irreverência, mas onde há temor. Salmo 25, versículo 14. A presença transforma o ambiente. A casa de Obed-edom se tornou um lugar de bênçãos. Salmo 133, versículo 1 a 3. A presença gera propósito. Depois desse episódio, Obed-edom passou a servir no templo como porteiro, 1 Crônicas 15, versículo 24, vivendo mais ainda, mais perto da presença de Deus. Hoje, a aplicação para hoje a presença de Deus está no coração daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A pergunta é: nossa vida é um ambiente adequado para a presença de Deus? Quando valorizamos a presença do Senhor, nossos lares são transformados, nossas decisões mudam, nosso caráter é moldado, nossa fé é fortalecida.
Aleluia, louvado seja Deus. Uzá tocou a arca sem reverência. Obed-edom honrou a presença de Deus. Em Uzá houve morte. Em Obed-edom, vida e bênção. Em Uzá, medo. Obed-edom, alegria. Obed-edom nos ensina que a presença de Deus não é perigosa para quem a honra, mas poderosa para quem a acolhe. A mesma presença que causou temor em Davi trouxe transformação a uma vida comum. Que a nossa família, que a nossa vida, que o nosso ministério seja como a casa de Obed-edom, um lugar onde Deus tem prazer em habitar. Um lugar onde o Senhor, na realidade, Ele está presente. Chegamos aqui às nossas considerações finais. A história de Obed-edom nos revela uma das mais belas verdades espirituais das Escrituras. A presença de Deus transforma destinos. Aquilo que para muitos era motivo de medo, para ele tornou-se fonte de vida, proteção e prosperidade e honra. Ao acolher a Arca da Aliança em sua casa, Obed-edom demonstrou temor, demonstrou reverência e obediência. Como resultado, sua família foi abençoada materialmente, protegida espiritualmente, reconhecida publicamente. Nada disso aconteceu por acaso, mas como resposta divina a um coração que honrou a presença de Deus. Sua casa se tornou um ambiente sagrado, onde Deus se manifestou com favor, paz e segurança. A presença que trouxe juízo a Uzá, trouxe a vida para Obed-edom, mostrando que não é a presença de Deus que destrói, mas a irreverência. Além das bênçãos temporais, Deus também promoveu Obed-edom espiritualmente, permitindo que ele servisse no templo mais próximo da arca, consolidando sua caminhada como um homem que viveu na presença e para a presença divina. Para os dias atuais, sua história nos desafia a refletir. Nossa vida tem sido um lugar onde Deus deseja habitar? Quando honramos a presença de Deus, a nossa vida é transformada. O nosso lar é transformado. A família é protegida. As bênçãos se manifestam. O testemunho se espalha e Deus nos honra diante dos homens. Obed-edom não buscou fama, não buscou riqueza ou reconhecimento, mas ele buscou a Deus. E Deus cuida do resto. Que nossas vidas, nossos lares, nossos ministérios sejam como a casa de Obed-edom, lugares onde a presença de Deus é honrada, desejada e valorizada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu louvo a Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua presença, ela não tem fim. E aqui eu quero ler de Paulo Neto, a música de Paulo Neto, Tua Presença. Entre no quarto e feche a porta. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as feridas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, a tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu não perca dinheiro
Jesus, que eu perca, né? Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos. Eu só não quero perder tua presença. Tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente. Ele viu, ele sabe cuidar. A presença dele é real. Que presença é essa tão gloriosa? Presença que mexe com os nossos sentimentos. Presença que mexe com as nossas dores, com as nossas angústias, com as nossas emoções. Que mexe com tudo aquilo que está aqui dentro de nós. O pastor não vê, o líder não vê. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor sabe tudo. Que a presença do Senhor possa invadir a tua casa, o teu lar, a tua vida. E que nós não venhamos a perder nunca. Aleluia, a presença do Senhor. A presença de Deus é algo grande, é algo soberano. E quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo em nossas vidas. Que não que nada venha impedir a presença de Deus em nossas vidas. E a presença de Deus é uma promessa inabalável na palavra de Deus, que se manifesta em várias áreas da nossa vida. Eu louvo o Senhor nesta manhã, ou seja, nesta tarde. Salmo 139, versículo 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. E Mateus 28, 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Salmo 16, versículo 11, tu me mostras o caminho da vida e na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias para sempre. Esses versículos, eles nos mostram a presença do Senhor. Nos mostram que a presença de Deus é a fonte de conforto, é a fonte de esperança, a fonte da nossa fé. A presença de Deus não se limita ao tempo ou ao espaço, mas é uma realidade. Que nesta tarde você possa sentir a presença do Senhor. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua destra. Salmo 16, versículo 11. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Salmo 31, versículo 20. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Salmo 100, versículo 2. Prestem cultos ou culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar de uma forma toda especial. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Salmo 88, versículo 13.
Hebreus 10, versículo 19 ao 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Vamos à presença dele com ações de graças para adorá-lo, para sentir o seu mover, para sentir o seu Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês que aí nos acompanharam e que a presença do Senhor seja real em nossas vidas de uma forma toda especial. Que Deus abençoe a todos.